como dialogar quando só uma pessoa fala? Isso foi até uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, na minha caixinha de perguntas. Então, como dialogar quando só uma pessoa fala? Isso acontece muito, é muito comum quando você já vem de um relacionamento em que sempre acaba em briga. Então, toda vez que um relacionamento ele acaba em briga, você começa a perceber, e isso é mais tendência do marido, que ele começa a evitar falar pra se proteger, pra não entrar numa discussão à toa. Então, ele acaba ficando quieto, sabe? Ele acaba não querendo enfrentar esse tipo de conversa. E aí você não sai do lugar, porque ele tá fingindo só que tá te escutando, ele tá fingindo que tá entendendo, ele tá fingindo que entendeu que ele precisa fazer tal coisa na casa, só que ele não tá nem te escutando. Ou às vezes até ele não concorda, mas ele prefere não falar. Então, quando você tem esse tipo de situação, é uma situação que vai exigir um pouquinho mais de paciência de você, porque é uma situação que você muda mais gradualmente, até você tirar esse trauma dele de toda a conversa terminar em briga. E uma dica que eu dou pra isso é, quando você tiver conversando com ele, quando você quiser conversar sobre esse tipo de assunto, introduza esse assunto no meio de outros assuntos que vocês tenham que sejam agradáveis. Por exemplo, se vocês já estão conversando sobre alguma coisa, que ele tá mais aberto, ele tá falando, ele tá animado, a mulher sabe, né? Quando o marido tá assim. Introduza esses assuntos no meio. Isso aí é até uma estratégia que as empresas usam para dar feedback para os funcionários, que eles chamam de crítica sanduíche, que é quando você coloca ali uma crítica, né, uma coisa que você precisa falar, no meio de dois assuntos ali em que a pessoa tá mais descontraída, que você tá elogiando. Então presta atenção nisso. Quando vocês estiverem falando sobre assuntos agradáveis, você coloca esse assunto, porque aí você vai ver que ele vai tender a ficar mais aberto para esse tipo de conversa. Outra coisa também, outra dica que eu dou para vocês: escute o seu marido, se interesse pelos assuntos que ele se interessa. Às vezes você não gosta de determinado assunto, mas esteja ali 100% presente para ouvir do que ele gosta. E isso aí é uma coisa que aconteceu muito comigo, e principalmente mulher, assim, tem um turbilhão de coisas na cabeça, que o marido quer falar sobre um assunto X e você não tá nem aí. O Wellington, ele gosta muito de carro antigo, né? Adora carro antigo. E ele gostava de falar, né, sobre o que ele ia fazer no carro, o que ele ia reformar no carro. E aí eu ficava sempre, aham. E a conversa sempre acabava comigo perguntando, tá, mas quanto que você vai gastar com isso? Na hora, né, jogava um balde de água fria nele. E aí eu percebi assim que ele ficava meio murcho, mas eu tava pé da vida, porque eu sabia que ele ia gastar dinheiro, né? E era um assunto que a gente nem conversava, dinheiro. Nossa, a gente nem falava muito disso, porque toda vez que a gente falava era briga. E eu percebi que ele foi ficando mais fechado. Ele já é muito reservado, né? Ele é mais, assim, fechado, assim, pra falar dele. E eu percebi que cada vez mais ele foi ficando mais fechado. A gente não ficava mais falando sobre esses assuntos difíceis, porque dava briga. E aí o nosso casamento, a nossa relação começou a ficar uma relação mais silenciosa. A gente não conversava mais sobre nenhum tipo de assunto que pudesse causar alguma briga. E também eu percebia que ele não queria falar, porque toda vez que ele falava de alguma coisa que ele gostava, eu dava um jeito de criticar. Eu não escutava, não tava ali ouvindo, entendeu? E aí, depois que eu comecei a fazer, né, toda essa construção da minha autoestima, que eu comecei a pesquisar e ir atrás, eu vi também que eu era culpada por esse afastamento nosso, né? Porque quando a gente tem a autoestima baixa, a gente tende a achar que sempre o culpado é ele. Mas quando você começa a olhar pra si, você vê que todas essas rachaduras pequenininhas ali no seu casamento, você também tava ali dando uma martelada pra ajudar a quebrar de uma vez, entendeu? Então, eu comecei a perceber, e aí, essas dicas que eu tô dando aqui pra vocês hoje, eu apliquei no meu casamento. E ainda vou falar de mais algumas coisas aqui, mas são coisas que eu apliquei, né? Então eu comecei a ouvir ele atentamente. E é engraçado que hoje a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre todos os assuntos, inclusive dinheiro. E acho que é um dos assuntos que a gente mais fala, porque
quando você começa a dialogar e você começa a alinhar os planos, você precisa saber, né? Onde a gente vai gastar, onde a gente vai economizar. Então, hoje, o nosso diálogo é completamente diferente. E, inclusive, com o Opala, o Pedro, ele até deu um empurrãozinho, porque ele adora. Então, eu acabo que ele que me leva, né, quando a gente vai em encontro, assim, ele que fala, vem mamãe, olha, vem ver. Então, eu acabei me interessando também por causa do Pedro. Mas agora eu presto atenção.